Olá pessoal, tudo bem? Professor André Eder. E na aula de hoje vamos entender um importante conflito da história do Brasil, envolvendo São Paulo e Minas Gerais, dois estados muito poderosos no início da República. E mais, vamos descobrir como as ferrovias foram peças-chave nessa disputa. Bora viajar no tempo? Partiu? No final do século XIX e início do século XX, o Brasil vivia a chamada República Velha. O país dominado pelas elites rurais. A economia girava principalmente em torno do café. São Paulo e Minas eram os estados mais influentes. Esse período ficou conhecido como a política do café com leite. São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, forte na pecuária e na política. Mas essa parceria nem sempre foi tão pacífica. Você já ouviu falar nessa guerra entre São Paulo e Minas Gerais? Mas não foi uma guerra internacional ou formal, mas sim conflitos políticos e armados internos, especialmente ligados à disputa pelo poder político, controle econômico, Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1932, São Paulo se rebelou contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo uma nova Constituição e mais autonomia política. Minas, nesse momento, não apoiou São Paulo. Ficou do lado de Getúlio Vargas, do lado do governo federal. Isso colocou os dois estados em lados opostos do conflito. É importante destacar o papel das ferrovias no conflito. As ferrovias eram fundamentais naquela época, pois não existiam grandes rodovias como existem hoje. Elas serviam para transportar tropas, levar armas e mantimentos, escoar o café, integrar regiões estratégicas. Destaque para a Estrada de Ferro Central do Brasil e ferrovias paulistas ligadas ao café. Quem controlava as ferrovias tinha vantagem militar, conseguia se deslocar mais rápido, controlava a economia regional. Durante o conflito, linhas férreas foram vigiadas, atacadas ou usadas para rotas estratégicas. Agora, analisando do ponto de vista geográfico, podemos destacar as particularidades dos dois estados, relacionadas principalmente à ferrovia. A posição estratégica de São Paulo, com ferrovias ligadas ao litoral. Então isso permitia grandes vantagens. E Minas Gerais, com território extenso e acesso ao interior do Brasil, que também tinha suas grandes vantagens. As ferrovias ajudam a integrar regiões, consolidar o poder do Estado e controlar áreas produtivas. A guerra também mostra como a infraestrutura e território são instrumentos de poder. Vale destacar alguns detalhes, algumas consequências do conflito. Mesmo derrotado militarmente, São Paulo conseguiu a convocação de uma Assembleia Constituinte e influenciou a Constituição de 1934. O conflito deixou lições importantes. O Brasil precisava de mais integração nacional. O poder não dependia só de armas, mas também de estradas, ferrovias e logística. A história entre São Paulo e Minas Gerais mostra que a geografia não é só mapa. Ela envolve território, poder, economia e infraestrutura. As ferrovias foram verdadeiras armas estratégicas nesse período. E galera, só um detalhe, eu, quando pesquiso, quando me aprofundo em algum assunto, eu gosto de buscar pessoas também que vivenciaram aquele período. Eu tenho relatos de pessoas que ainda sobrevivem, e tenho relatos do meu saudoso avô que contava essas histórias pra gente. Inclusive ele já nos levou a áreas onde podíamos analisar esses fatos que eu vou explicar hoje. Na época eu não tinha muito esse conhecimento, não tinha muito esse interesse nessa área. Mas hoje, como professor, esses momentos, nessas vivências que meu avô me trouxe, agregam muito. Segundo relatos de antigos moradores da região, durante o período dos conflitos ligados à Revolução Constitucionalista de 1932, a área localizada entre Carlos Euler e Augusto Pestana teria sido palco de movimentações e confrontos entre tropas. Esses relatos indicam que tropas teriam utilizado a linha férrea
como rota estratégica. A região serviu como ponto de passagem e vigilância. Houve tensão e possíveis embates armados nas proximidades da ferrovia. A presença da ferrovia reforça a importância geográfica do local, já que permitia o deslocamento rápido dos soldados e suprimentos, facilitava o controle do território e tornava a área estratégica em um contexto de conflito. É importante destacar que esses registros fazem parte da memória oral transmitida por gerações e representam uma fonte histórica valiosa para compreender o impacto dos grandes acontecimentos nacionais no cotidiano das comunidades locais. E um detalhe, meus queridos, é que às vezes uma simples conversa com uma pessoa, com mais vivência pode agregar muito para nós. Quem diria eu, quem imaginaria eu lá na época de criança, de adolescente, que um simples passeio com meu avô, o saudoso Geraldo Jacinto, ia me ajudar na didática hoje, ia me trazer histórias que na época, para mim, às vezes não tinha tanta importância, embora eu admirava, mas não poderia imaginar que agregaria tanto hoje. Então, segundo relatos lá do meu avô, existiam ali trincheiras em áreas de mata próxima à ferrovia, no trecho entre Carlos Euler e Augusto Pestana. Essas trincheiras, para a gente que tem uma noção que foi, digamos assim, indicado na época, que ouviu as histórias, que pôde ver ainda com um certo espaço ali, a gente sabe onde é. Mas devido ao tempo, às chuvas, ao desgaste do solo, essas trincheiras vão sendo soterradas, vão desaparecendo. Mas, segundo esses relatos, as trincheiras teriam sido abertas como estruturas de defesa. Aproveitavam o relevo, a vegetação e a proximidade da ferrovia. Serviam para a proteção das tropas e observação do território. Muitas dessas marcas ainda teriam sido visíveis por décadas, especialmente em trechos de mata mais fechada, em áreas pouco ocupadas na época, próximas às curvas da ferrovia e pontos estratégicos. Assim como os conflitos, essas trincheiras fazem parte da memória oral da comunidade, ajudando a compreender como a guerra deixou marcas no espaço geográfico, mesmo distantes dos grandes centros. Ao andar na mata, podemos observar essas trincheiras, como disse, somente nas curvas, onde eles faziam emboscadas, até mesmo às vezes para o descarrilhamento do trem, para tombar as conduções. Esse relato reforça conceitos importantes. O espaço geográfico é resultado da ação humana. Conflitos transformam a paisagem. A infraestrutura influencia a organização do território. Mesmo após o fim da guerra, a paisagem manteve vestígios históricos, mostrando que o território guarda memórias do passado. Se você gostou da aula, deixe seu like, compartilha e se inscreva no canal Prof. Gel André Eder. Até a próxima viagem pelo espaço geográfico e pela história do Brasil. Forte abraço e que Deus te abençoe.